Olá pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de balanço sem reação dentro dos processos químicos. É mais uma parte de introdução aos processos químicos. Bom, vamos falar, a gente deu uma introdução e agora vamos comentar os balanços sem reação primeiro. Depois a gente vai falar dos balanços com reação. Então vamos lá. Nós temos aí, por exemplo, um sistema de destilação. Como é que a gente faz um balanço de massa em cima de destilação? No laboratório, aqui em cima, a gente vê como é que é um kit de laboratório. No laboratório nós temos aí in vitro que a gente acompanha tudo o que está acontecendo aí dentro, vê o produto vaporizando, o líquido descendo, o vapor subindo da coluna de destilação. Na indústria você não vê nada. Olha à esquerda da indústria como é que funciona. Você tá lá, é só o seu cálculo, você tem que confiar no seu cálculo, tudo aquilo que foi feito. Aí nós temos 4 colunas de destilação. Embaixo tem como é que você tem que representar um sistema de destilação para fazer cálculo. Então você tem a coluna, o condensador, a bomba de razão de refluxo, o reboiler, o refervedor no fundo que fornece energia à coluna e assim por diante. Então nós vamos ver como é que funciona o balanço primeiro em sistemas de destilação. Então, aqui você tem, por exemplo, uma destilação que tem uma carga de 100 kg por hora de benzeno e tolueno. Você tem uma porcentagem alimentando, corrente F é corrente dita de alimentação. Você tem em cima representando uma razão de refluxo, destilado saindo no topo. Nós temos um exemplo aí de 98% de benzeno. A fração desse lado, no fundo, que você quer, você tem que desejar 98% de benzeno, 95% de tolueno no fundo, ou seja, isso é um parâmetro do cálculo que você vai fazer. Você deseja separar 98% da concentração do benzeno no topo. Então, essas concentrações é aquilo que o engenheiro deseja alcançar no sistema de destilação. Para fazer esse balanço, a gente faz aqui em cima, bem aqui em cima, um círculo de controle. Esse círculo está em azul aí. Ou seja, o que entra no círculo de controle tem que ser igual ao que está saindo do círculo de controle. Aquela vazão R ou a vazão do fundo que está voltando para a coluna, não importa esses reciclos, não entra no cálculo primeiramente. A única coisa que vai entrar no cálculo é isso que está em o círculo de controle, em volta do círculo de controle. Ou seja, F é igual a D mais W. F é a corrente de alimentação, D é a corrente de destilado e W é a corrente do fundo, do wasting, ou do fundo, do bottom da torre de destilação. Então, nós sempre fazemos um ciclo de controle. F é igual a D mais W. Não importa o reciclo que está voltando para a coluna, não importa. Na primeira parte não entra isso em jogo. Então, a pergunta é, quanto vale D? Quanto vale W? Se eu tenho 100 kg por hora e uma concentração de 60% de benzeno e 40% de tolueno. Eu desejo ter 98% de benzeno no topo e 95% de tolueno no fundo da coluna de destilação. Então, esse é o meu problema. Eu tenho que determinar as vazões D e W. Como é que eu faço isso? Eu faço o balanço global primeiro, F igual a D mais W. Se eu sei que 100 é a alimentação, né, alimentação a 100 quilos por hora, é igual a D mais W que eu não sei. Esse é o balanço dito global. Balanço global. Agora a gente tem o balanço por componente. Balanço por componente, então eu vou fazer o componente benzeno. Entra 60% de quanto? De 100. Está saindo no duplo 98% do que? Da corrente D desse lado. E no fundo, se eu tenho 95% de tolueno, 5% só pode ser o benzeno, ou seja, então 5% da corrente W. Eu tenho aí uma equação em função de D e de W. E tinha outra equação lá em cima, 100 igual a D mais W. Eu já tenho duas equações e duas incógnitas, já dá para resolver. Mas eu posso ter uma terceira equação também, a para o tolueno, ou seja, equação para o componente tolueno. Então fica 40% de 100 é o que está entrando. E o que está saindo? 2% de D, porque é 98% de benzeno, então os outros 2% só pode ser tolueno. Então 2% de D mais 95% de W. Ou seja, eu tenho, resolvendo aí duas equações, duas incógnitas, o destilado com 59,14 kg por hora e a corrente do fundo W com 40,86 kg por hora também. Então, assim, eu determinei a corrente D e a corrente W, fazendo um balanço em volta do ciclo de controle de destilação. Muito bem. E evaporador? Evaporador a gente tem na indústria como é que funciona também. Olha um evaporador industrial aí à esquerda. Mas na hora do cálculo não dá, eu não consigo enxergar o que está acontecendo dentro.
Então eu tenho um evaporador que nesse exemplo aí eu tenho uma solução de 30%. E qual é a função do evaporador? É concentrar essa solução. Eu quero de 30%, chegue, por exemplo, uma solução concentrada em 80%. 80%. De tal maneira que eu posso falar o seguinte, que o balanço para um sólido pertencente a essa solução aí, em cima só sai vapor d'água. Então eu aqueço o produto, entra uma corrente M1, lá em cima sai somente o vapor da água, a corrente M2, e no fundo sai uma solução mais concentrada, já que eu tirei a água dessa solução, fica uma corrente M3 com 80%, por exemplo. Num balanço para sólido, teria 30% de M1, é igual a zero lá em cima de M2, porque não sai nada de sólido em cima, é só a água que sai, e embaixo tem 80% de M3. Então esse seria o balanço típico de um sistema de evaporação. O evaporador é um concentrador de soluções. Então, aqui um exemplo de concentração de açúcar. Eu tenho, por exemplo, 10.000 kg por hora de açúcar alimentando o evaporador. Eu vou aquecer essa solução, lá em cima vai sair a água, só sai a água, e embaixo fica uma solução 80%. Olha, de 30% eu transformei uma solução para 80% de concentração. Então, eu posso fazer um balanço global, M1 igual a M2 mais M3. M1 é 10.000 kg por hora, corrente total M2 eu não sei, corrente total M3 eu também não sei. E para o açúcar, eu posso fazer um balanço para o açúcar. Então 30% de 10.000 é quanto entra de açúcar. Lá em cima, na corrente 2, não sai nada de açúcar. E lá no fundo sai 0,80, 80% da corrente M3. Então aí eu tenho já duas equações de duas incógnitas. A primeira equação lá em cima, 10.000 igual a M2 mais M3. E aqui embaixo outra equação em função somente de M3. Eu acho aqui M3. Substituo lá em cima o M3, o valor encontrado, que é 3.750, aí eu obtenho o M2, 6.250. Pronto, fiz um balanço na solução de açúcar. O problema de evaporador não é tão simples assim, porque muitas vezes existe um bypass. O que é bypass? Olha só, eu tenho aqui uma corrente 1 que era dividida em duas partes, a corrente 2 que vai para o evaporador e a corrente 3 que bypassa, ele pula o equipamento. Por que isso acontece? Principalmente na indústria alimentícia, como suco de laranja, como polpa de tomate, isso é muito frequente, porque o evaporador ele funciona a vácuo e você consegue retirar a água da solução, mas no fundo fica uma solução muito concentrada e você precisa diluir novamente essa solução que ficou concentrada. Então você aproveita a própria alimentação, uma parte dela, e bypassa o seu evaporador, juntando lá no final para originar a corrente 6. Então vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho que determinar quais são as correntes 6 e a corrente 4, que está saindo do evaporador. Muito bem, eu tenho 1.000 kg por minuto entrando no sistema, onde eu tenho 80% água e 20% polpa. Eu não quero isso, eu quero 50% polpa de tomate. Então eu tenho, se eu fizer um círculo de controle em volta de todo o sistema, sem considerar reciclo, sem considerar bypass, fica M1 igual a M4 mais M6. Um círculo de controle igual aquele da destilação, em volta de todo o equipamento. Então fica 1.000 igual a M4 mais M6. Então, o balanço global. Agora eu posso fazer também o balanço para polpa nisso. Então, eu estou entrando com 20% de M1, ou seja, 20% de 1.000. Lá em cima, na M4, não sai nada de polpa, só sai a água, que deixou concentrada. E lá na corrente 6 está sendo 50% da M6. Né? Então, eu tenho de polpa, eu tenho 50% de M6, ou seja, duas equações, duas incógnitas. Eu tiro aqui o valor de M6 da equação de baixo, dá 400 kg por minuto, substituo lá em cima, encontro o valor de M4, 600 kg por minuto. Agora, como é que eu sei quanto que é a corrente 3, a corrente 5, como é que eu faço isso? Aqui, então, entre a corrente 5 e a corrente 6, tem o chamado nó. Vamos fazer um balanço, então, nesse nó. Repare, então, aqui, o nó, eu escrevi nó entre a corrente 5 e a corrente 6. Na corrente 5, o evaporador concentrou a solução em 80% de polpa, concentrou mais do que era necessário. Então, eu vou diluir, é chamado nó, essa diluição onde a corrente 3 junta com a corrente 5, por uma corrente de bypass. Ou seja, eu estou bypassando o evaporador e estou alimentando a corrente 3 junto com a corrente 5 para originar a corrente 6, para dar os 50% que eu desejo. Só que eu obtive na corrente 5 80% de polpa. Bom, nesse nó eu posso escrever M3 mais M5 igual a M6.
juntando as duas correntes. O M6 eu tenho que é 400, acabei de achar, né? O M6 é 400. Muito bem, agora eu posso fazer também o balanço para a polpa. Olha, a corrente 1 ela foi dividida em duas partes, mas a vazão é dividida. A porcentagem não, continua sendo 80% de água e 20% de polpa, tanto a corrente 2 quanto a corrente 3. A porcentagem presente de cada componente em cada uma dessas correntes é a mesma, já que a corrente 1 foi dividida em corrente 2 e corrente 3. Então a corrente 3 apresenta também 80% de água e 20% de polpa. Então, como é que fica a 3 mais 5, dando 6 para polpa, para o produto polpa? Então fica na 3, 20% da corrente M3 mais 80% da corrente M5 é igual aos 50% da corrente M6. O M6 eu tinha que era 400. E da primeira equação lá em cima, eu consigo tirar o M5, já que M3 mais M5 é igual a 400, então eu posso falar que M5 é igual a 400 menos M3. E substituir esse M5 igual a 400 menos M3 nessa equação de baixo. Então eu tenho somente uma equação com uma incógnita, só M3 de incógnita. E eu consigo resolver, M3 vai dar 200 kg por minuto. Eu jogo lá em cima na equação novamente e tenho 200 igual a M5, 200 mais M5 igual a 400, ou seja, M5 também é 200 kg por minuto. Então, quando eu bypasso o sistema, é muito normal fazer os cálculos no nó. O nó é a junção de duas correntes, ou seja, M3 mais M5 igual a M6. Eu poderia também fazer um balanço no nó lá de entrada, ou seja, M1 é igual a M2 mais M3. Né? Se eu quisesse saber, portanto, quanto valia M2. Se eu sei que 1000 está entrando na corrente 1, a corrente 3 seria 200, então a corrente 2 só pode ser 800, por exemplo. Né? Perfeito? Então, aí nós vimos o balanço então em sistema de destilação e vimos um balanço em evaporação, sempre fazendo um ciclo de controle em volta de todo o processo para determinarmos as vazões que entram e que saem, fazendo a igualdade no balanço. Perfeito? Até mais, pessoal.